Você, mulher cristã, vive com problemas em casa, brigas constantes, tem uma vida cristã na igreja, mas vive se desentendendo com seu marido e com seus filhos? O dinheiro nunca sobra, está sempre preocupada e ansiosa com as contas a pagar? Se sente escrava do seu trabalho, sem tempo para você e para sua família? Se sente esgotada e sem energia, e quando tem um tempo livre só pensa em descansar? Você não foi chamada para viver assim. Você tem direito como filha a uma herança. Basta aprender a acessá-la. Você quer saber como? Venha fazer parte de um lugar onde somos aceitos por quem somos em amor e espírito. Um lugar onde nosso passado não nos define, mas sim quem somos verdadeiramente em nossos corações. Um lugar onde a honra, a nobreza e a coragem moldam o nosso caráter em atitudes de benignidade e força. Um lugar onde vivemos uma vida cheia de amor, verdade, afeto, justiça, esperança, clamor e propósito. Um lugar onde as circunstâncias do mundo não definem quem você é e nem qual será o seu futuro. Um lugar onde temos vida verdadeira e abundância, vivendo aqui ainda nesse mundo uma vida de vitórias. Um lugar onde haverá lutas e batalhas a serem vencidas, mas seremos cheios do espírito de alegria e amor de Deus. Minha casa, meu reino. Bem-vinda ao reino, rainha. Sua casa é morada do rei. Sua casa é peça-chave no reino dos céus. Na sua casa está seu bem mais precioso. A sua família. Aprenda a cuidar melhor dela e de você. Arrume a sua casa interna e ganhe qualidade de vida. Encontre sua identidade em Cristo e seja você o caminho de transformação na sua casa, no seu trabalho e no mundo. Você é rainha e preciosa aos olhos do Pai. Tome seu lugar de honra. Chegou a hora de reinar. Minha casa, meu reino. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Toda glória a Deus. Venha fazer parte de um lugar onde somos aceitos por quem somos em amor e espírito. Um lugar. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Luciana. Boa noite, Maria, Marlene, Carlinhos, Maria Lucinha. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Ângela. Boa noite, Nelson. Boa noite, Ana. Boa noite, Verônica. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Wagner. Vanilza. Marina Marcondes. Boa noite a todos. Deixa eu botar aqui o... Boa noite, Eliane. Só arrumar um negócio aqui.
bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tava um tempo sumido aqui. Boa noite, Vânia. Boa noite, Ana. Eu voltei ao assunto de hoje. Já encontrou o seu lugar no mundo? Você já encontrou o seu lugar no mundo? Você já sabe o seu chamado? Você já sabe por que o Senhor te chamou? Qual é a sua missão aqui? Né? A gente tem que saber. Isso é mais importante do que você imagina. Porque, na verdade, você veio aqui para cumprir um propósito, para você cumprir uma missão. Encontrar o seu chamado. E o propósito, né? O propósito em si é você ter um relacionamento com o Senhor, né? Você ter a sua vida com o Senhor, você conhecer ao Senhor Jesus. Esse é o seu propósito, né? Nosso propósito aqui é isso. Só que a gente tem que ter em mente que a gente não tem apenas um propósito. Nós temos um propósito, um chamado e uma missão. São três coisas que nós temos que ter. São coisas distintas. Às vezes as pessoas falam como se fosse a mesma coisa, mas não é. Tá? São coisas distintas. Quando a gente fala de propósito, pode estar relacionado. Você pode estar relacionado ao teu trabalho. Você usar o seu trabalho para você falar de Jesus, né? Mas nós temos que saber que nós temos que ter conhecer a Jesus é o primeiro lugar, né? A primeira coisa que nós temos que buscar aqui é conhecer ao Senhor. Boa noite, Marília. Boa noite, Rosana. Primeira coisa que você tem que pensar e ter em mente, boa noite, Vânia, é você ter em mente que você veio aqui para conhecer o Senhor. Esse é o principal, né? Só que é como se fosse o primeiro passo, né? Se nós fôssemos separar em passos, o primeiro passo é você começar um caminho de conhecimento do Senhor, de buscar Ele na intimidade. Boa noite, Drica. Você buscar Ele na intimidade. Você já tem um relacionamento com o Senhor de busca diária, de busca de você estar com Ele todo dia. Você já sabe quem Ele é, você já conhece Ele ao ponto de que você já abriu seu coração, você já foi sincera com Ele, você já se livrou das coisas daqui para dar atenção para Ele. Você já porque ele está muito interessado em tudo que diz respeito à sua vida. E às vezes a gente não tem essa noção. Eu mesmo, um tempo atrás, eu não tinha essa noção de que ele se interessa por tudo da sua vida. O interesse dele é completo, sabe? Não é uma... Só que para isso você vai ter que buscar ele. Você vai ter que buscar ter um relacionamento com ele. É para isso que ele chamou a gente aqui, porque a partir desse relacionamento que você vai construindo, né, ao longo dessa busca pela intimidade, que é você se ajoelhar no seu quarto e buscar estar com Ele. Você tem que ter isso em mente. Você se ajoelha no seu quarto, busca o Senhor todo santo dia, é o primeiro passo, né? Ele mesmo diz que a gente tem que buscar o reino em primeiro lugar. Você acordou, você já começa, se ajoelha ali e troca uma ideia com o Senhor. Você já colocou para Ele, abriu seu coração verdadeiramente para Ele. Tem vários passos, vai depender muito de onde você está com Ele, de onde você está na sua vida também, né? Às vezes a questão emocional também é muito importante. Eu falo muito dessa questão emocional, que eu percebo que muitas rainhas estão com problemas emocionais, né? Se você não buscar um caminho de cura para isso, e eu acredito que o verdadeiro caminho de cura é o Senhor, né? Ele é o melhor caminho. A gente aqui tem que usar também as ferramentas que a gente tem aqui na humanidade, que a gente veio, né, conquistando ao longo do tempo, né? Mas quem cura é o Senhor, né? Então a gente tem que buscar. Você busca Ele todo dia de manhã,
Porque a partir desse momento de busca, ele vai começar a te curar, ele vai começar a te revelar o que vem a seguir, né? Como eu falei aqui, inicialmente, você tem a questão do teu propósito. Qual é o teu propósito aqui? Conhecer o Senhor. Esse é o teu propósito, tá? Esse é o teu propósito. Você tem que ter isso em mente. Você vem aqui conhecer o Senhor. E nesse conhecer o Senhor, é que Ele vai começar a te revelar o seu chamado, a sua missão. É nesse caminhar. Como Ele fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, não é você parada que Ele vai te usar. Você vai ter que estar nesse caminho com Ele, né? E conforme você for caminhando com Ele, Ele vai te revelando o seu chamado e a sua missão. E as tarefas que Ele vai te colocar durante esse caminhar. Porque na hora que você começar a conhecer Ele, que você colocou a sua vida para conhecer o Senhor, que esse começo que eu falei, você começa ali, você vai ter que primeiro fazer um processo de limpeza, né? Porque nós estamos no mundo, nós consumimos muitas coisas que vêm desse mundo, né? Nós consumimos, jogamos para dentro do nosso ser, e se você não limpar isso, vai rolar um ruído, você vai ter mais dificuldade de seguir o que Ele tem para você aqui. Então, se você começa a entender isso, de que você tem que ter esse momento de intimidade, porque nesse momento de intimidade com o Senhor, Ele vai falar com você, né? E você vai ter que ter no começo uma constância, você vai ter que ter no começo uma busca mesmo, né, diária. Se você não ficar buscando todo dia o Senhor, e não vai conseguir fluir através da sua vida, porque o principal objetivo aqui, pessoal, é vocês conseguirem fluir nesse rio que é o Senhor. O Senhor é o rio da vida, e Ele quer verter essa água viva em vocês. Ele quer que vocês virem esse rio também. Ele chama vocês para conduzir vocês durante esse rio. E durante essa caminhada você vai ter que ser forte, vai ter que ser corajoso, você vai ter que buscar corresponder a Ele, corresponder ao Espírito. E para você poder corresponder ao Espírito Santo da melhor maneira possível, você vai ter que se limpar das coisas do mundo. Você vai ter que tirar essas dores que às vezes estão no seu coração, essa dor que o mundo às vezes colocou para você. Porque a gente tem que entender, se você, por exemplo, é alguém que teve uma vida mundana e depois decidiu, né, escolheu pelo Senhor, se converteu, não está... esse foi só o primeiro passo, entende? Nós temos, igual a Drica falou aqui, muitas lutas diárias, né? A gente precisa ter isso em mente, que você vai ter coisas do seu dia a dia que vão te atacar, que vão te atrapalhar a você ter uma vida mais plena com Ele. Só que onde que você resolve isso? Não é no mundo que você vai resolver isso. Você resolve onde? No secreto. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Você tem que ir no secreto, né? A igreja é um complemento, né? Você ir à igreja é um complemento da sua comunhão. O melhor dos mundos é que você vá para a igreja bem. Vocês entendem isso? Vocês têm que estar cheio do Espírito. E você vai para a igreja não para se encher, mas você vai para a igreja para você ser Ele lá. E eu vejo muito hoje em dia as pessoas vão para a igreja buscando se encher lá. Só que não é o lugar, você está indo no lugar errado. Lá o que ele faz na igreja? Ele vai te dar uma unção, ele vai te dar já uma palavra. Então, tipo assim, lá ele vai para te educar através do pastor. O pastor traz uma palavra que vai tocar teu coração, que vai te revelar alguma coisa. E você, aí tu recebe aquela palavra, você tem uma informação para a tua semana, né? Se você vai toda semana, por exemplo, você está indo lá, você vai receber uma palavra. Fica atento, que você vai receber uma palavra. Recebeu a palavra? Você vai usar aquela palavra durante a semana, provavelmente. É uma palavra de alguma coisa da sua vida que Ele quer que você use durante a semana. Mas o que vai te encher
é o secreto, é você estar com Ele. O Senhor, quando ele foi para o deserto, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto. E lá ele ficou sozinho. Ele não estava com a igreja, não estava com nada. Era ele e Deus. Vocês entendem isso? Que ele estava lá em jejum. Então ele estava ele e Deus. Essa foi a missão dele no deserto. Se você entender isso, que você vai para o deserto, você tem que passar o teu deserto também. Isso é uma coisa que eu falei em outra live aqui. Vocês tenham em mente, se vocês não passaram um deserto, se vocês se converteram e vocês não foram para o seu deserto, vocês ainda não são completamente convertidos. Vocês estão ainda na porta. É como se tivesse passado uma porta, mas você ainda não se converteu completamente, porque você tem que passar pelo deserto. E o deserto, uma forma de você estar no deserto e conseguir superá-lo é essa, é o teu secreto com o Senhor, é você estar com Ele, ajoelhado e conversando com Ele e deixando Ele te limpar. Porque uma chave muito poderosa é a questão, eu vou até ler o que a Drica botou aqui: nosso alimento é a palavra de Deus, comunhão com Deus, joelhos dobrados pedindo forças a Deus para suportar os momentos bons e ruins. Aí o Ia Gomes falou aqui, né? Só Deus em nossas vidas mesmo, isso aí. A minha vida, meu amado, é só Deus, isso aí. Excelente, pessoal. A gente tem que se alimentar sim da palavra todo dia, tá? E a nossa comunhão, como a Drica falou aqui, a nossa comunhão com Deus, ela é que vai nos estruturar, porque o Senhor não te chamou para você ficar sofrendo aqui. Não foi isso. Não ache que é isso que Ele te chamou. Faz parte, teremos aflições nesse mundo, sim. E quando você está conectado ao corpo de Cristo, você, em alguns momentos, você vai sentir até uma certa angústia, uma certa aflição que você não tem nem compreende. Mas você tem que entender que somos corpo de Cristo. Então, espiritualmente, estamos todos conectados. Então, a sua dor é a minha dor também. Não é só a dor de você ajudar, que a gente tem que ajudar o nosso próximo, mas às vezes quando você está sentindo alguma coisa que não está legal, eu estou conectado com você. E esse fardo é dividido pelo corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Então, mas só que acontece, a gente não pode se apegar a isso. A gente não pode buscar viver sempre assim, sempre com as dores. E aí, às vezes acontece muito das pessoas elas ficarem valorizando demais o momento de dor, valorizar demais essa dor, sabe? E isso que acontece, você sentiu você está com algum problema emocional, você sentiu aquilo, se permita sentir aquilo, mas não traga isso como eu só tenho isso para mim. Vocês entendem isso? Ele não chamou para vocês ficarem praticamente curtindo a dor. Ele não chamou para você ficar curtindo a dor, você ficar ali sofrendo, sabe? Não foi para isso. Claro, você vai ter aflições, mas Ele não te chamou para isso. Tá? Então, o que Ele quer, na verdade? Ele quer te curar, Ele quer te limpar. Então, a intimidade, na intimidade, Ele vai começar um processo de cura em você. É na intimidade, é no teu quarto, é você ajoelhado, conversando com o Senhor diretamente, coração aberto, coração derramado, coração entregue, totalmente entregue ao Senhor. Faça essa entrega e Ele vai te curar. Então tenha isso em mente, você tem que estar entregando seu coração ao Senhor. E é esse momento da intimidade que isso tem que acontecer. E você tem que ser sincera e sincero, porque se você não estiver sendo sincero, Ele não consegue entrar onde Ele tem que entrar e trabalhar o que tem que ser trabalhado em você. Se você não, senão como é que Ele vai tirar essas coisas que não estão legais? E como é que Ele vai colocar o que Ele tem de bom em você? Como é que Ele vai te mostrar o que Ele vê em você, o que Ele admira em você, o que Ele ama em você? Se você fica se apegando
a essas coisas ruins. Você fica se apegando ao que o mundo te fala, ao que os outros ficam falando de você. Se você se apega a isso, ele não tem como chegar em você. Entende? Então deixa ele trabalhar. E eu gosto muito de fazer é começar de manhã, eu boto louvor e deixo entrar nessa, cria uma atmosfera, né? E você não começa suas orações depois de um tempo, né? Mas primeiro você deixa fluir, né? Fica ali louvando o Senhor. E depois você começa a orar pelos outros, pelas pessoas também. Isso é fundamental. Você orar pelo seu próximo. Ele mesmo fala na palavra. Faça o que você quer, faça ao teu próximo. Então, se você quer certas coisas que você quer almeja na sua vida, você primeiro tem que desejar o teu próximo. Isso também é um caminho muito poderoso. Às vezes a gente faz as nossas orações e a gente só sabe ficar pedindo. E a base do amor de Deus é o dar, não é o pedir. É o dar. Quanto você dá de amor ao próximo, o quanto você dá para o mundo, o quanto você está dando. Você entende isso? Se você não começar um caminho de dar, em vez de ficar só pedindo, você não vai colher o que tem de melhor para Ele, e você não vai conhecer o Senhor na sua profundidade, em todo o amor, em tudo que Ele é, em tudo que Ele pode ser na sua vida. Se você não dar, então assim, você tem que entender que você veio aqui para dar. A gente veio aqui para dar amor. O cristão, ele veio para trazer amor. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal. Nós não somos, outra coisa também muito importante ser dita, nós não somos meia boca. Nós não viemos para ser Maria vai com as outras. Nós não viemos para não ter posicionamento, sabe? Então isso também me incomoda muito. Percebo pessoas cristãos que não se posicionam, que não falam do Senhor. Então a gente tem que amar o próximo e tem que se posicionar no que Ele tem pra gente e no caráter dele, porque nós somos espelhos, temos que refletir o caráter do Senhor. Então, se você não está buscando um caminho que você possa estar refletindo isso, como é que você vai ter uma vida plena com Ele aqui? Como é que você pode dizer que você conhece Ele? Entende? Como é que você conhece o Senhor se você não está tendo um momento na intimidade, você não está se ajoelhando, não está trocando com Ele, não está permitindo que Ele te cure, você não está permitindo que Ele entre e tire todas as raízes secas do seu coração. Você tem que permitir. Se você não permitir que Ele arranque isso dentro de você, você não vai viver o melhor dele para você. Não vai. E você vai ficar no primeiro estágio. Você quer chegar no final disso tudo e ele vai falar, não te conheço. Por que ele vai falar que eu não te conheço? Primeiro, porque você não buscou Ele na intimidade. Então você realmente não conheceu. E se você chegou no final e não venceu, você não chegou no final. Porque você tem que entender que você foi chamado para vencer uma batalha, para vencer o que Ele colocou de propósito e chamado e missão na tua vida. Se você não tem uma missão, eu fiz uma postagem hoje aqui, quem puder depois olhar, eu fiz a postagem falando, você sabe qual é o teu propósito? Sabe qual é o teu chamado? Sabe qual é a tua missão? Se você não sabe isso, você vai chegar lá no final, você vai ser salvo, tudo bem, ok, mas você tem que entender que você teve uma missão e você veio para cá para ficar passeando. O que você está fazendo que atua na tua missão? O que você faz que atua nessa tua causa? O que você trouxe para o mundo de transformação? Porque o Senhor fala, né? Vou ver se deixa eu abrir aqui. Que é muito poderoso. Se você entender que o Senhor, a gente fala muito do Senhor, só a questão do amor. A gente vem aqui falar muito de que o Senhor, ele é paz e amor. Essa que é a grande questão. O Senhor, Ele é amor, sim.
Mas o amor não vem sem repreensão, o amor não vem sem uma cobrança de você querer se tornar alguém melhor, de você buscar servir a Ele da melhor maneira possível. Ele não te chamou para tu ficar passeando aqui e não cumprir o teu propósito. Você entende isso? Ele não te chamou. Você tem que achar esse lugar. Se você não achar o teu chamado, se você não achou o seu chamado, você não achar a sua missão aqui, o que você veio fazer aqui? Então é forte o que eu estou falando aqui, mas parte da minha missão é acordar as pessoas. A maior parte da minha missão é despertar as pessoas, despertar para esse tempo, porque o Senhor tem coisas poderosas para esse tempo. Só que o que está acontecendo? Poucas pessoas estão se levantando, poucas pessoas estão aptas a caminhar no que Ele está querendo construir daqui para frente. A gente tem que ter na nossa mente, pessoal, que o Senhor, Ele está voltando. E Ele fala para você ter a postura e a atitude de quem sabe que Ele está voltando. Ele não quer que... Ele nos chamou o servo dele, nós somos todos servos dele. Temos que ter isso em nossa mente. Temos que ter essa consciência que nós somos servos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Então, quando você é alguém desleixado, alguém preguiçoso, alguém que está só curtindo a vida, assim, ou não faz nada, fica na sua procrastinação, não está atuante no reino, não está atuante em nada do que Ele quer que você se proponha a fazer. Você não faz nada, né? Você só sabe reclamar. Você reclama da sua vida, né? Agradece o que tem que agradecer, mas não avança no reino. Você não avança nas coisas do reino. Como assim? Você tem que buscar o teu lugar no reino. Todos nós temos um lugar no reino. Todos nós. Você tem que entender que a gente está caminhando para esse lugar. Se você não está caminhando para esse lugar, você está errado. Ele fala, você tem que vigiar. Você é um soldado também de Deus. Você tem uma posição que você tem que ter aqui. Se você não descobrir esse teu lugar aqui, você não está fazendo nada aqui. Você não está atuando no reino. Você entende isso? É uma postura ativa. Servir ao Senhor é uma postura ativa. Não é uma postura submissa. Que eu vejo que muitos cristãos têm uma postura submissa nesse mundo. Não é isso. O Senhor não é submisso. Quando Ele fala manso e humilde, não é isso. Não é submissão. Não é submissão. Ele não está aqui para submeter ao mundo. A gente parece que cristão é submetido ao mundo. Como se o mundo, ele sim transformasse a gente. Mas não é isso. Não foi para isso que Ele veio aqui. Tá? Eu vou ler aqui o que Ele falou referente a isso. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Vou fechar aqui o negócio. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer como eu para ser meu seguidor. Vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Entende o que eu falei? Isso é o Mateus, tá? Mateus 34. Mateus 34 até 39.
tá? Mateus 34, 39. Leia essa passagem, pessoal. A gente tem que entender a profundidade do que o Senhor veio trazer. As pessoas pegam a Bíblia e pegam alguns pedaços que interessam do Senhor, e é o que é propagado no mundo, só se fala disso. A gente tem que entender que a gente tem uma missão aqui, a gente tem que entender que a gente tem um propósito aqui a ser seguido, e tem um chamado. A gente não veio aqui para ficar de brincadeira, pessoal. A gente não veio aqui para ficar, a gente não veio a passeio, entende? Tem uma outra galera que veio a passeio, a gente não veio a passeio. Você tem que encontrar esse lugar. Você tem que encontrar o teu chamado, tem que encontrar a sua missão. E Ele está nesse tempo levantando pessoas, porque é a chegada à última hora. A gente está na última hora do último dia. Quem não vê isso, eu sou uma pessoa que estudo não só as questões da nossa psique, eu gosto de estudar a psique, eu estudo a Bíblia, estudo questões da nossa psique, questões emocionais, e gosto também, estudo física, estudo vários assuntos, e gosto também de estudar assuntos generalistas, né, que você possa compreender, ter uma visão macro das coisas. Você tem que estudar, entender o que está acontecendo aí fora, você tem que entender em que lugar a sociedade está, em que lugar no tempo essa sociedade está, em que lugar na linha da história da Bíblia nós estamos. Você tem que entender isso. O Senhor não falou, Ele falou que a gente Ele não ia dizer a hora nem o dia que Ele ia voltar, mas a forma de você enxergar o período, você enxergar quando que isso vai acontecer, está na Bíblia. Ele não falou que Ele não ia dizer, Ele só não falou a hora, o dia, o horário, mas o contexto está escrito na Bíblia. Se você hoje em dia não estuda isso, se você não busca saber em que lugar você está na Bíblia, em que parte da história que é contada pelo Senhor, principalmente Apocalipse, você tem que estudar Apocalipse, pessoal. Você tem que entender quem é você na salada de frutas. Você tem que entender em que lugar você está com o Senhor. Não só a questão de você... não só a questão emocional que você tem que resolver, né, que eu falei aqui no começo. A gente tem que buscar isso, sim. A gente tem que curar isso, e Ele vai curar isso. É através da sua entrega para Ele, da sua sinceridade, que Ele vai começar a curar isso dentro de você. E aí Ele vai começar... Você vai poder Ele vai poder conversar com você de outros assuntos, mas primeiramente Ele quer te curar. Primeiramente Ele quer te tirar isso. Mas a cura, ela é durante o caminho também. Entende? Tem um start, sim. Ele vai começar a te limpar para você se sentir, para te fortalecer em Cristo. Porque Ele sabe quem é você. Ele vê alguém que você nem vê, às vezes. Às vezes a gente não se vê como Deus nos vê. Ele vê a gente de uma maneira tão incrível e a gente não consegue se ver assim. A gente se acha pequeno, se acha nada. E Ele morreu por nós. Entende, pessoal? Ele vai morrer por alguém que, sabe, que não tem valor? Não. Ele vê algo muito valioso em nós todos. Ele vê algo muito valioso. E você está desdenhando isso. Quando você não dá valor a isso, quando você fica se apegando às coisas do passado, fica se apegando a essas dores, se apegando a picuinhas do mundo, coisas pequenas do mundo, discussão com alguém, sabe, coisas que são pequenas desse mundo. Você está nessa primeira fase, você está lá embaixo na fase com o Senhor. Você não está deixando Ele te trazer, te levantar, te botar em outros lugares mais altos. Que é para isso, para isso você tem que ter uma mentalidade de reinante, uma mentalidade de visão, visionário. Se você está passando dificuldade agora, dores agora, não se apegue às circunstâncias. Tenha uma visão, você tem que achar o teu propósito, tem que achar o teu chamado, a tua missão. Porque quando você achar o teu chamado e a tua missão, você vai ter um lugar para caminhar. Você vai ter uma direção para ir. Enquanto você não achar o teu chamado e a tua missão, que você só acha no teu secreto,
É o único lugar, a única forma de você achar ele é no secreto. Não é indo na igreja. A igreja é um complemento. Você vai lá para estar com teus irmãos, para ter comunhão e para ele te liberar unção. Muitas vezes eu fui na igreja, eu sentia unção lá. Você sente, né? Só que para ele não vai te dar unção se você não vai usar. Se você não sabe nem para onde você está indo, como é que ele vai te encher para você ficar usando para quê? Para tu ir para casa feliz, cheia, saltitante, chega em casa, aí passa a semana toda resmungando, reclamando, vivendo pelas circunstâncias, não buscando estar com ele, não tendo comunhão, não tendo troca com ele. Se você aí chega no domingo, você vai precisar de novo demais, porque você está, na verdade, você está usando a igreja como uma forma de se encher, em vez de usar a igreja para você ir lá ter comunhão com teus irmãos e você levar uma palavra, e você levar alguma transformação. Entende? Você não pode ser só um cristão que suga. Nós temos que ser cristãos cheios do Espírito Santo. É para isso que ele te chamou, para você ser cheia do Espírito Santo. Você chegar num lugar e a sua energia, a sua presença transforma o lugar. As suas palavras são palavras que vêm do reino, são palavras que vêm de Deus, diretamente dele. Para isso você vai precisar da tua intimidade, você vai precisar ler a palavra, você vai ter que ler muito, muito a palavra, porque você vai se encher dela. Você se enchendo da palavra, ele vai poder, você se enchendo, tendo intimidade com o Senhor, conversando com ele toda manhã, ele vai começar o processo de cura, ele vai começar a te mostrar o amor próprio, que é fundamental. Se você não tem amor próprio, você vai ser sempre escrava de um outro amor, né? Busque um amor próprio, que é o amor que ele te mostra, porque ele te ama. Então a gente tem que buscar o amor de Deus. Quando você busca o amor de Deus, você vai entender o teu valor. Quando você entender o seu valor, você vai começar a se amar mais. Ele vai te mostrar. Ele já fez isso comigo, ele mostrou em espírito. Eu tive um discernimento, eu estava fazendo um negócio e ele me deu um discernimento, que ele gostou do que eu estava fazendo, e aquilo encheu ele de orgulho, sabe, de amor, e aquilo me fez eu também me sentir bem, e eu comecei a me valorizar mais naquele momento. Então ele vai trabalhar isso em você, só que para isso você tem que estar com ele, você tem que permitir que ele faça isso dentro de você. O Espírito Santo que você recebeu, o Espírito Santo, ele está aí com você agora. Ele é sutil, pessoal. O Espírito Santo, ele é sensível, sabe? Ele é o amor mais puro que existe do Espírito Santo. Ele é muito puro. Então, para você conectar com ele, você tem que estar numa sintonia fina. Você vai ter que fazer jejum. Você vai ter que fazer oração. Você vai ter que estar em oração, entrar em oração. E com isso, você vai começar um relacionamento com o Senhor de mais profundidade, porque ele tem segredos a serem revelados para você, porque ele te chamou para uma missão, ele tem um chamado na sua vida. E se você não faz esse caminho, se você não está buscando ele, se você não está se limpando, né, para se conectar melhor com ele, como é que ele vai revelar esse chamado? Como é que ele vai mostrar isso se você ainda está na primeira fase, você está lá embaixo? Você não está preparado, porque, como eu falei, você tem que vencer o deserto. Ele te chama para o deserto, o Espírito te chama para o deserto. Você já passou pelo teu deserto? Se você não passar o seu deserto, ele não tem como te encher de poder, ele não tem como te liberar mais informações sobre o seu chamado, sobre a sua missão. Não tem como. Você precisa estar com ele, e você precisa limpar isso em você. Você tem que estar no deserto, porque é no deserto que ele vai te moldar. E aí nesse deserto ele vai começar a te trabalhar e vai começar você vai ter que buscar mais ele, porque no deserto você vai ter que buscar o Senhor, né? Se você no deserto ficar buscando coisas do mundo, você não vai crescer em Cristo. E ele te chama, ele te convida. O Espírito convidou o Senhor ao deserto. Para quê? Para ter comunhão, para ter amor, para ter
para se conhecerem mais e mais, porque foi lá que as coisas começaram a se consolidar, né? Vocês têm que entender que o Senhor ele veio carne, o Senhor veio carne. Então ele foi conduzido ao deserto, ele teve que jejuar, senão ele ficava comendo. Ele teve que passar todo o processo. Ele fez porque ele veio fazer o quê? Ele é um professor nato. O Senhor é um professor nato. Ele veio nos ensinar. Então ele mostrou: ó, chegou, vai pro teu deserto. Você vai ter que ter um momento comigo, eu e você no deserto. Você não vai estar sozinha. Você se lembra que o Senhor conduziu, o Senhor estava com o povo israelense, aquele povo murmurador. Quem parece? Que ele conduziu, que ele estava no deserto com eles, que ele caminhou com eles no deserto, e ele fez milagres, fez maravilhas no deserto. Então você tem que ser conduzido ao deserto. Vá ao deserto. Diana, não entendi a sua que você falou. Tenho essa dificuldade em separar. Separar o quê? Fala que eu vou te responder. Entende? Então você tem que entrar no deserto. Entrou no deserto, você vai ter comunhão com o Senhor. O deserto é lugar de comunhão. É lugar de você estar com Ele. Só vocês dois. Porque é nesse processo que você está é só vocês dois, que Ele vai começar a te curar, vai começar a te limpar, tirar de dentro de você todas essas dores, toda essa angústia, tudo isso, porque se ele tirando isso dentro de você, você vai estar melhor para Ele te dar a missão. Porque depois, e durante esse deserto, o diabo vai vir te tentar. Porque ele sabe disso. O que ele sabe? Ele sabe que depois, se você vencer o deserto, você vai receber uma terra. Tá aqui também. Se eu consigo ler aqui para você, porque é muita coisa. Minha ideia é que hoje eu queria trazer aqui esse conceito. E durante a semana toda, tá, pessoal? Quem estiver aqui e quiser me acompanhar, durante a semana eu vou focar nesse assunto, essa semana. Eu vou falar exatamente dessa live de hoje. Foi só uma live introdutória. Esse vai ser o meu assunto da semana. Eu vou aprofundar nisso aqui. Não sei ainda para onde isso vai me levar, mas é uma coisa que o Senhor me trouxe hoje. Então eu quero me aprofundar nisso aqui, porque a gente está nessa última hora. A gente tem que ter isso em mente, que a gente está aqui para cumprir um chamado. A gente está aqui para atacar os mundos espiritual do secular, a separar. Não, entendi. Então, mas a questão não é essa, hein, Diana? Você não tem que separar. A gente tem que estar separado espiritualmente, né? Você não tem que concordar espiritualmente com o que o mundo tenta te empurrar. E a gente sabe que tem muitas coisas realmente que afetam a gente visualmente, né? Mas você tem que se encher, porque você tem que ser a luz, você tem que ser o sal, e não ao contrário. O que está acontecendo é que de repente você não está tão cheia. Então você chega no mundo, quando você encara o mundo, ele ainda está te dizendo quem você é. Então você ainda não, se você ainda não superou isso, se você ainda se importa com o que outros vão pensar de você, do que o mundo, que as pessoas que não têm Cristo vão pensar de você, ou do que qualquer um vai pensar de você, você ainda não está totalmente, não se encontrou totalmente na identidade de Cristo. Porque esse é o lugar que você tem que achar. Você tem que ser firme em saber quem você é em Cristo. Entende? Aí você vai para o mundo com outra postura. Aí você vai sabendo que eu sou filha amada do Senhor. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito. Eu miro no que eu tenho que ir e eu vou. Não fico dando desculpa mais. Porque o problema dessa sociedade agora, que eu vejo muitas pessoas que ficam dando desculpa para não caminhar, para não executar o que tem que ser executado. Entende, pessoal? A gente tem uma tarefa muito grande até a volta do Senhor. Nós somos tijolinhos, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos, né, um dedo mindinho, o que for, o que você for, qual for a tua tarefa aqui, o que for, você tem que achar o teu chamado.
sabe? Você tem que contribuir, nem que seja um pedacinho, mas você tem que achar. E também tem o seguinte, ele vai te dar algo de acordo com a tua capacidade, no sentido de que o quanto que você está buscando ele. Porque quanto mais você busca ele, mais você conhece ele. Quanto mais você buscar ele, mais você conhecendo o Senhor, mais ele vai ser íntimo o suficiente para te falar de coisas que ele não fala para todos. É igual você com qualquer pessoa que você tem intimidade. Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você revela da sua vida, mais você revela dos seus planos, mais você entrega. E com ele é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter isso em mente. O Wander já falou aqui, bora ganhar almas para o Senhor. Exato. Nós temos que falar do Senhor. E você pode ganhar almas para o Senhor só com a tua postura, só com quem você é. Entende? Mas onde é que você se enche disso? Onde é que você se enche de Cristo? É na sua intimidade com Ele. Para ele poder Ele te encher. E aí você vai para o mundo ser a imagem de Cristo. É para isso que a gente veio aqui. Você não veio para ser você. Desculpa. Se você ainda está querendo ser você, você está no caminho errado. Se você se converteu e não entendeu que você é o espelho dele agora, você é serva dele, você é servo dele, você pertence a ele, você não entendeu o que é o Evangelho. E ele fala que você tem que... Se você não... Ele está falando aqui, se você não se entregar totalmente para ele, é o que ele está dizendo aqui, se você não é capaz de deixa eu ler aqui uma parte. Eu vim para pôr os filhos contra os pais. Olha que coisa forte que ele está falando aqui. Eu vim para pôr filhos contra os pais, as filhas contra as mães. Por que o Senhor falaria isso? Entende? Por que ele falaria isso? É forte. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor, pessoal. Olha que coisa forte que ele está falando. Por que ele falaria isso, pessoal? Entende? Por que ele falaria isso? Isso é para mostrar que você tem que ter postura. Isso é para mostrar que você renasceu em Cristo. Você vai passar dificuldade. Você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, você ainda não está no caminho completo com o Senhor. Porque nós seremos perseguidos, está na palavra. Então, se você tem uma vida mais ou menos, que você faz as tuas coisas não interferem no mundo, tuas coisas não transformam o mundo, você não está transformando o seu bairro, você não transforma as pessoas ao seu redor, você é só mais um ali no meio do teu bairro, das pessoas, você se senta na mesa com os amigos, fica falando de besteira, não fala do Senhor. Vocês têm que entender isso, pessoal. Nós todos temos um chamado e temos uma missão. Você já achou a sua missão? O Wander falou que só uma alma missionária consegue entender isso. Você já sabe qual é o teu chamado, né? Como ele falou aqui, cada um tem um lugar no reino. Você tem um papel... qual é o teu ministério? Você tem que achar também. Para que você foi chamado? Só que você, se você ficar esperando ouvir isso da boca de um pastor, se você ficar esperando ouvir isso da voz de um profeta, muitas pessoas ficam esperando que os outros vão dizer para ela quem ela é. Só que não entendeu ainda que o Senhor só vai dizer certas coisas, ele só diz na intimidade. Até porque ele quer ver qual o tamanho do seu amor com ele. Se você realmente ama ele, você vai ter que buscar, você vai ter que ficar horas, às vezes, sem ter uma resposta. Você vai ter que ficar horas ajoelhado, orando. Você está disposto a isso?
Às vezes as pessoas não pensam nisso, mas às vezes você prefere levar a tua vida toda numa mesmice, na preguiça de estar com o Senhor, na preguiça de orar, na preguiça de ler a palavra. Você prefere ter a preguiça de ler a palavra, preguiça de orar, preguiça de se ajoelhar. Você prefere ficar com isso e ter uma vida mais ou menos, que aí vai chegar lá no final da tua vida e você vai ver que é aí que pesa, pessoal. A gente vai, um dia vamos embora daqui, nós vamos embora daqui. A sua vida não é eterna. Acho que a gente às vezes fica pensando, não, porque eu vou viver 100 anos. Você não sabe o teu dia de amanhã. Que nem isso eu falo. Você vai montar, hoje eu tô bem aqui, vou descansar, vou descansar minha alma aqui. Aí ele fala, louco. Ele chama de louco. Amanhã eu irei tomar a sua alma. O que você terá feito? É isso. Olha o tamanho disso. Louco. Então pare de pensar no dia de amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo a caminhar. Amanhã eu faço o que o Senhor me chamou. Sabe? Não deixa para amanhã. Não existe o amanhã. Você tem que entender que o amanhã não existe. O amanhã é uma coisa que a gente entende aqui nesse mundo aqui. É um mundo temporal, né? Nós entendemos o mundo de uma forma temporal. No tempo de Deus não existe isso, tá? Ele consegue ver tudo. De onde ele está, aqui nós estamos no Cronos. No Kairos, ele vê tudo de cima. Ele vê o passado, o presente e o futuro. E você tem que entender que a gente só tem o presente. Você só tem hoje, você não tem amanhã. A gente tem essa mentalidade. Não, a gente tem um amanhã. E aí você deixa de fazer hoje. Essa que é o grande perigo. Você tem sim que ter uma visão. Você tem sim que ter um foco. Você tem que ter um lugar para onde você está caminhando. Que tem que ter sido direcionado pelo Senhor. Só que você realiza isso aonde? No presente. Você realiza isso hoje, não é amanhã. E aí você está deixando de orar, está deixando de ler a palavra. E como é que ele vai te trazer o chamado? Como é que ele vai te trazer a tua missão? Se você não está com ele, você não tem contato com ele diário, sabe? Como é que você vai conseguir? Possível. Não tem sentido nenhum que você está querendo. Você quer que venha uma luz do alto e fale, não, Marcelo, faça isso, aquilo. Não é por aí, pessoal. Não vai vir uma luz do céu, você não vai deixar descer agora aqui e falar, Marcelo, faça isso. Pode até acontecer, mas você pode ver que isso só aconteceu com pessoas que buscavam muito ao Senhor. Ananias é um, por exemplo. Você vê que Ananias, quando ele recebeu do Senhor, claramente, a descrição perfeita, não, vai entrar na rua tal, vira à direita, busca a casa de Simão, não sei o que, Paulo estará lá, vai lá, fala com ele, falou um monte de coisa para ele, mas tu acha que foi tipo assim, ele tava lá, preguiçosão lá, largadão, não buscava o Senhor, não tinha nenhum amor pelo Senhor, não tinha nenhuma busca pelo Senhor, não tinha nenhuma sede pelo Senhor. Tu acha que era isso? Não. Ele tinha sede pelo Senhor. Ele conheceu o Senhor, provavelmente. E estava na missão, estava ali. Provavelmente ele foi um dos discípulos do Senhor, estava ali próximo do Senhor, antes dele partir. Então ele conheceu o Senhor. E ele tinha comunhão com o Senhor, diária. Oração. É só observar, pessoal, o que o Senhor Jesus mesmo fazia o tempo todo. Toda vez que ele fazia alguma ministração, ele se esvaziava, ele levava a palavra, porque você tem que lembrar que ele veio carne, ele veio igual você. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo que o Senhor fazia, porque você pode fazer também, e ele mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que as dele. Então se você não está fazendo obras maiores que a dele, você também está no caminho, você não está no caminho. Então ele fazia isso. O que ele fazia? Ele ia para o monte e ficava orando. Para quê? Ele se esvaziou.
e aí ele tinha que se encher. E onde que se enche? É na fonte de água viva. É a nossa fonte, que é o nosso Pai. Essa é a nossa fonte. Então quando você vai para o teu quarto, você está buscando um caminho de se encher dessa fonte. Se você faz monte também, é um ótimo lugar. Mas um lugar muito poderoso é o seu quarto, é muito simples. Com o Senhor é tudo sempre simples. Só que vai exigir de você paciência. E aí ele vai começar a trabalhar em você a paciência, a longanimidade. Ele vai começar a trabalhar vários frutos do Espírito nesse momento de intimidade. Ele já começa a trabalhar isso em você. E ele se interessa pela sua vida. Só que se você não se interessa por ele, se você não busca ele, ele não tem como avançar. Vocês não tem como se tornarem íntimos para ele começar a revelar mais coisas da sua vida, mais coisas do seu propósito, mais coisas da sua missão, do seu chamado. Então, busquem isso, pessoal, por favor. Não passem pela vida sem achar qual é o teu propósito aqui, o teu chamado e a sua missão. Se você não encontrar isso na sua vida, você vai chegar lá no final e ainda pode... você vai morrer e você não cumpriu o seu propósito, sabe? E aí você não teve um relacionamento com o Senhor, que é a primeira coisa que Ele te chamou para fazer aqui. Você deixou de viver aventuras com o Senhor aqui, porque Ele te chamou para ter aventura. Ele te chamou para ter uma vida em abundância, uma vida cheia dele, junto com ele. Todos nós buscamos isso, imagino que todos nós, né, deveríamos pelo menos buscar essa intimidade com ele, buscar esse caminho com ele, para poder ter essa plenitude de vida. Isso é plenitude de vida. Não é a gente ficar se prendendo às coisas desse mundo pequenas. Ele tem coisas muito maiores para você. Só que você tem que se permitir estar com ele, tem que se permitir que ele conduza tudo. E você ainda está com a mão tentando conduzir, sendo que você é limitado, você não vê o plano todo. Como eu falei aqui, ele vê tudo de cima, você vê de dentro. Então uma hora a gente tem que deixar ele conduzir. A gente não pode deixar mais, a gente tem que largar e deixar ele conduzir. E aí nesse largar ele vai poder falar, pô, agora sim, agora eu estou no centro, agora deixa comigo, agora eu vou te guiar, agora confia. Você entende que é esse largar, é isso que ele fala aqui, que é o deixar. Se você não deixar para trás as coisas desse mundo, como que ele vai te entregar as coisas que ele tem para você? As coisas que ele quer te trazer e que ele quer te revelar, porque ele tem um monte de coisa para te revelar. E você vai ter que largar o mundo para poder ele te revelar. Você vai ter que largar essas coisas pequenas daqui para poder ele te revelar. E isso não quer dizer que você não vai viver grandes coisas aqui. Você vai viver grandes coisas aqui. Só que é do jeito dele. Não mais do teu jeito. É ele conduzindo, não é mais você conduzindo. Claro que ele chama pra gente conduzir, para você estar junto com ele, nos planos dele, para tua vida. Mas você tem que deixar ele conduzir. Ele é o centro. Não é mais você o centro. É ele o centro. E quando você entender isso, que ele é o centro e que ele vai estar conduzindo isso da sua vida, todo o restante será acrescentado. Essas outras coisas que você fica aí hoje brigando, se matando, suando para conseguir, ele vai te dar, porque ele é bondoso, ele é amoroso, ele é honrado. Mas você tem que se arriscar, você tem que ser ousado, você tem que ser ousada, você tem que mergulhar no rio e tirar, e não esperar tocar o pé no fundo e deixar o rio levar. Deixa o Senhor te levar para onde Ele quer te levar, em vez de você querer estar sempre segurando no controle, né? Às vezes a gente tem muito isso, a gente quer estar sempre no controle de tudo,
Tem certas coisas que você vai ter que deixar ele conduzir. Só que você tem que saber que é ele que está falando, ele que está dando direcionamento. E aí você não pode ter medo de seguir um direcionamento que foi dado por ele. Se for um direcionamento dado por ele, você tem que confiar. Em primeiro lugar, confia. É até ótimo, eu acho isso ótimo, porque na hora que for um direcionamento dado por ele, você tem essa convicção no teu espírito, você tem, né, a convicção que foi um direcionamento dado pelo Senhor, você se sente, o fardo fica até mais leve, você fica mais tranquilo. Por mais que às vezes possa ser uma coisa tão difícil de ser executada naquele momento, você não vê às vezes que está fora do teu controle. Como eu falei, está fora do seu controle. Então você olha para aquilo e fica com medo. Como é que eu vou fazer isso? Mas se você confiar, deixar ele conduzir, você vai ver que no processo, no caminho, ele vai te liberando mais coisa. E aí a vida é mais ativa, né? Você vai ter uma vida mais ativa, vai ter uma vida que você vai caminhando com ele. E ele vai te revelando. Então, todo dia vai ser uma aventura com o Senhor. E é para isso que ele te chamou para uma aventura. Não te chamou para uma vida mais ou menos, porque se você está vivendo essa vida, você está vivendo a vida do mundo. Você ainda está com medo, você ainda tem coisas que te impedem de avançar no reino. Tá? Então, vou encerrar aqui. Queria agradecer quem ficou aqui, quem assistiu, e dizer que essa semana, esse vai ser o tema dessa semana. Tá? Eu vou falar todos os dias sobre esse assunto. Tá? Ainda estou definindo o horário. Hoje eu testei esse horário aqui. Eu vou ver quantos vieram. Vou ver se eu boto na caixinha aqui. Quem puder, por favor, pessoal. Se você entrou no Stories, né? Você viu um Reels meu, deixa o seu comentário, marca. Entrou aqui, mal entrou, já aperta ali o coraçãozinho, né? Para poder a gente chamar mais pessoas para essa live. Porque eu tô aqui para trazer mensagem do reino, pessoal. Tô para contribuir da melhor maneira para o Senhor. Essa é a minha missão, despertar rainhas, despertar os cristãos mesmo. Eu já entendi que é isso. Tem muitos cristãos que ainda estão dormindo, que se converteram, mas passaram a porta, ainda passaram só a porta, sabe? Você ainda só passou a porta e você às vezes está perdido, está perdida, sem saber para onde ir, porque ainda não achou tua missão, não achou teu chamado, teu propósito também não tá bem definido, e você fica rateando, vai ficar rodando nisso aí e não vai alcançar o que o Senhor tem para você, que Ele tem para você na sua vida. Não se permita passar uma vida mais ou menos aqui. Tem um caminho, sim, o caminho é o Senhor, e Ele vai estar contigo nesse caminho. A melhor coisa que existe no mundo é você poder estar com o Senhor e Ele te conduzindo, em vez de você ficar vivendo essa vida sem ter certeza do que está acontecendo. Então se permita, se alinhe com a palavra, se alinhe com o Senhor, tenha intimidade com Ele, e Ele vai começar a te revelar, começar a aparecer mais para você, vai se revelando, até que uma hora vai ficar bem mais nítido qual é o teu chamado, vai ficar muito mais nítido os planos, porque Ele não vai te revelar tudo de uma vez, senão, primeiramente porque Ele tem que te revelar aos poucos, Ele não quer que você também se perca no processo, e às vezes é igual uma hierarquia de exército, né? Se você imaginar, se você souber que você está no exército, você faz parte do exército, você faz parte do exército de Deus, né? Ele é o Senhor dos exércitos. No exército tem uma hierarquia, e tem a gente chama de uma hierarquia de informação. Você não tem toda a informação, ele não pode te passar. Se você é um soldado ainda, boa noite, Elisângela. Se você é um soldado, boa noite, Ana Luísa, ele não vai te passar a informação que ele passa para o general, até porque você ainda não está capacitado para receber esse tipo de informação, assim como você ainda não é a hora. Ele não vai te passar uma informação, uma extrema informação, se você ainda não tem essa intimidade para ele te passar isso. Então é no caminho. Só que se você continuar aí na porta, você passou a porta,
me converti, me batizei, né? Até perguntar quem tiver que puder dizer quantos são batizados. Eu já me batizei, batizado. Aí você passou, você é renascido em Cristo. Você foi lavado, né? Você já tem o Espírito, mas você ainda está na porta. Você ainda não avançou. Você não está crescendo dentro do reino. Você não está crescendo nas outras coisas. Entende? Então você tem que buscar isso. Se não buscar logo isso, o tempo está passando, pessoal. A gente não sabe o tempo que nós temos. Nenhum de nós sabemos o tempo que temos aqui. Só o Senhor sabe. Mas está escrito que Ele vai dar vários dias de vida, né? Para quem está com Ele, para quem segue o propósito, para quem serve a Ele. Ele vai te dar longos dias de vida. Mas para isso você tem que estar no propósito, tá bom? Então fique na paz do Senhor. Senhor, que você possa estar abençoando todos que entraram nessa live, Senhor. Que você abençoe a vida deles. Que o Senhor possa estar se revelando, se mostrando para eles, no coração deles, na mente deles, Senhor. E que cada um deles possa estar te buscando nesse dia de hoje, seja na hora de dormir agora, Senhor, quando forem dormir, que eles te busquem na intimidade. Busquem o Senhor em toda a plenitude, Senhor. Que eles possam abrir os seus corações, serem sinceros, derramar nesse seu coração a Ti, Senhor. Que derramando esse coração o Senhor possa finalmente falar em profundidade com eles, revelar seus planos para a vida deles, Senhor. Que eles possam ter comunhão com o Senhor, em amizade, em amor, em revelação, e que o Senhor possa cada vez mais estar revelando o propósito da vida deles, revelando a eles por que eles foram chamados e qual é a missão que o Senhor tem para eles nesse momento da vida deles, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles nessa noite, e que eles comecem a ler cada vez mais a palavra, que eles comecem a te buscar cada vez mais, Senhor, em intimidade, e que eles se alimentem da palavra, porque a palavra é a fonte da onde o Senhor pode se conectar melhor com todos nós. Então que eles se alimentem da Tua palavra e que eles se encontrem com o Senhor em comunhão para poder avançar nas coisas do reino. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Sou transformação. Então é isso, pessoal. Que vocês possam aproveitar então esse finalzinho de noite. Vai ler a palavra. Pega um capítulo, lê um capítulo por dia. Se você ler um capítulo por dia, você já vai avançar muita coisa. Escolhe um livro para estudar. Estuda ele todo. Sabe? Tenta ler um capítulo por dia, já é alguma coisa. Né? É claro que aí, conforme você vai evoluindo, você vai avançando nisso também. E tenha seu momento com o Senhor, para Ele poder conversar com você, te limpar, tirar tudo que Ele não quer de dentro de você, você ser sincera para Ele, ser sincero e Ele começar a trabalhar isso dentro de você, e você encontrar o seu caminho, o seu chamado, a sua missão com o Senhor, tá bom? Fique na paz de Deus e até a próxima. E me acompanhe durante a semana, que esse vai ser o tema da semana. Agora eu vou começar a fazer assim. Vou pegar uma semana e vou falar sobre um tema. Então esse é o tema. Eu vou evoluir dentro desse texto aqui. Eu quero ler mais coisas. Eu vou fazer meu papel também. Vou ler mais a palavra aqui. Vou tentar pegar todo esse conteúdo para poder transbordar para vocês aqui durante a semana. Tá bom? Então, gratidão a todos que ficarem até agora e até a próxima live. Me acompanhem durante a semana. Fique com Deus.